Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Bola, posição legal, Mineiro bateu! Gol! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com, e esse é o podcast GE São Paulo, número 20. Comigo aqui hoje a formação original, a formação de sempre, a formação que nunca falha, com Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues, os dois setoristas do São Paulo, e Leonardo M. Bianchi, o criador disso tudo, no comando das picapes. Razan, Edu, sejam bem-vindos. Muito bem-vindo, muito obrigado, na verdade, né? É sempre uma honra estar aqui. Comigo está tudo bem, com São Paulo nem tanto assim, né? Fala Edu, Leandroca, Leon, vamos debater esse São Paulo que está em uma péssima fase, o torcedor está bem chateado. São Paulo, como bem disse o Raí, talvez um dos maiores acertos dele na temporada, dizer o que ele disse ontem, semana desastrosa do São Paulo. Perdeu 2 jogos em casa, 2-0 para o Fluminense, 1-0 para o Atlético Paranaense, 2 ex-times do Diniz. Vamos ouvir a frase do Raí ontem na zona mista do Morumbi. Foi uma semana desastrosa, que a gente também está cobrando entre nós, sabemos que podemos dar muito mais, não podemos nunca aceitar que o São Paulo, nessa situação, tenha 2 derrotas dessas dentro de casa, é algo que nunca o São Paulo vai poder aceitar isso. Esse inconformismo a gente tem que mostrar, claro, no trabalho, no dia a dia, entre nós, cobrança, como está vendo da torcida, tem cobrança aqui também da gente. Felizmente ainda estamos na 5ª colocação, por sorte, alguns resultados, não foi por nossos méritos, pelo menos nessa semana, mas a gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, que tem muita consistência, muita filosofia de trabalho e que o resultado vai vir e tem que vir rápido. Razan, Edu, eu vou deixar para vocês debaterem isso, não vou me envolver, porque vocês estão lá no dia a dia, vocês estão lá todos os dias, até nos dias de folga vocês estão lá, porque nos dias de folga as informações não deixam de chegar em vocês. Então vocês, nada melhor do que vocês para dizer, o trabalho realmente está sendo bem feito? Você diz por parte da diretoria. Não, o Raí falou, o trabalho está sendo bem feito. E a minha pergunta é, o trabalho realmente está sendo bem feito? Se tivesse sido bem feito, o São Paulo estaria hoje em 4º e tranquilo ali na tabela. Então não está sendo bem feito. Você não pode perder 2 jogos em casa em menos de 4 dias, depois de todo o discurso de falar, olha, o time tá com o mapa emocional distorcido, a gente vai ajustar isso, a gente vai ajustar aquilo. Chega no próximo jogo, depois de uma derrota, pra mim, foi basicamente um vexame contra o Fluminense, perde novamente dentro de casa pro Atlético Paranaense, é um time bem treinado, só que tá sem o Thiago Nunes já, que já saiu do time, tá com um treinador interino, então o São Paulo tinha o dever de ganhar, por tudo que tem, por todos os jogadores que contratou, o elenco pela primeira vez, talvez no ano, estivesse tão completo como esteve agora, porque só tava Everton e o Rojas fora. Então, esperava muito mais desse futebol do Diniz, do futebol do São Paulo. Não tá bom o trabalho. Razan, nada melhor do que você agora, com toda a sua razão. Ele gosta. Fernando Diniz, eu acho que nessa semana específica dá para separar bem os 2 jogos, para mim, em características diferentes. Do Fluminense, principalmente, uma das piores atuações, e a gente está colecionando piores atuações do São Paulo, seja no ano, seja sob o comando do Diniz. Essa entra na conta do Diniz. Entra ali junto, disputando pau a pau com o Cruzeiro, com o Palmeiras. Essas 3, para mim, são as 3 piores dele. Difícil saber. Acho que do Palmeiras, pelo placar, pela imposição do rival, por ser um clássico, é pior. Mas do Fluminense em casa, teve quase 6 minutos sem tocar na bola o São Paulo. Toma 2 gols em 5 minutos, mais ou menos, e não consegue reagir, não cria nada. É uma impotência, uma apatia impressionante, inadmissível para o São Paulo que está querendo brigar por vaga direta. E aí perde a vaga mesmo, porque jogando dessa forma contra o Fluminense e com os resultados que teve em casa, contra o Atlético Paranaense foi um outro São Paulo, um desempenho melhor. Primeiro tempo, principalmente, criou chances. O Antony, para mim, foi o jogador mais perigoso. E aí uma infelicidade do Volpi no praticamente último lance do jogo, acaba definindo o placar, injusto, na minha opinião, pelo que os 2 times apresentaram. Mas ainda assim, é um desempenho e um resultado, principalmente, 2 resultados impressionantes, como o São Paulo conseguiu perder os 6 pontos em casa dentro do Morumbi. Eu acho injusto com o Volpi. Com certeza. Porque faz uma pela grande temporada. É o jogador que não importa o resultado, ele dá sempre a cara a tapa, tá sempre falando, nos bons e nos maus momentos, mais nos maus, porque a temporada tá ruim. É um jogador que ainda tá emprestado, não é nem do São Paulo ainda definitivamente, tá brigando pelo teu espaço ali.
tem jogado muito bem, eu acho injusto com ele. Eu não acho injusto o resultado porque o São Paulo desperdiçou muita chance, o São Paulo desperdiça muita chance, e um time que quer brigar na Libertadores, quer brigar por vaga e futuramente brigar por títulos, não pode perder o tanto de gol e o tanto de oportunidade que o São Paulo perde. O Volpi assumiu a responsabilidade pelo erro, achei bacana a atitude dele. E acho que não tinha nem outra postura a se tomar, acho que foi correta. E isso até valoriza a imagem dele, o perfil de liderança que ele tem perante a torcida, porque o cara não pode também tapar o sol com a peneira, foi correto. Os chutes que o São Paulo deu foram todos fraquinhos, né? Você não conseguia ver uma... Pois é. O Santos, tudo bem, ele fez umas defesas boas ali, eu acho que a do Pablo, cara a cara, ali não foi mérito do Santos. a do Desculpa, Reinaldo... foi Pablo. O Pablo tinha que colocar aquela bola pra dentro, não tem Tudo bem, como, a obrigação do atacante, mas ele pega na ponta do pé aqui. Ah, mas não sei. Ele conseguiu sair bem pra fechar o ângulo. Tem o mérito do goleiro, mas eu acho que é mais gol perdido do que mérito do goleiro. Concordo contigo, porque ele saiu na cara. Só o mérito do Santos foi a do Reinaldo. A do Reinaldo, principalmente, a bola desviou. Mas assim, o São Paulo não consegue finalizar direito, por mais que crie chances. Ontem, se eu não me engano, foi quase 20 finalizações, né? 22, se eu não me engano, algo nesse... Eu acredito em você. Mas, cara, você não consegue ver uma objetividade, você não consegue ver o São Paulo pressionando. Eu tava assistindo o jogo ontem, a hora que eu tava sentado ali na tribuna de imprensa e eu olhava e falava, cara, o time não dá uma pressão, o time não tem alma, o time não tem vibração. Você vê, o São Paulo dá um ataque em 5 minutos, pode soltar a corneta aí, porque eu me senti ontem no Morumbi... Pode deixar a corneta até o fim agora. Pode. Porque assim, atacava 5 minutos, aí daqui 10 minutos atacava de novo. Não tem aquela intensidade. E eu esperava essa intensidade com o Fernando Diniz e tô decepcionado com o trabalho dele, com o trabalho do São Paulo nesse momento. Principalmente no segundo tempo, o São Paulo foi bem abaixo. Eu achei ontem, domingo, perdão. São Paulo não conseguiu. É isso, não conseguiu pressionar, sufocar o rival dentro de casa para tentar buscar, mesmo que na marra. No primeiro tempo criou. E o Antony, por mais que venha recebendo críticas, novamente está sendo o cara que mais cria perigo pro adversário. Teve um lance, só essa coisinha que eu achei interessante falar. O São Paulo tinha conseguido um bom ataque, aí a bola saiu na lateral, aí se eu não me engano o Daniel Alves tocou pro Antony, que tocou pro Daniel Alves, que voltou pro Bruno Alves voltou pro Volpi, esfriou totalmente. Assim, o time tava em cima, o time tava na pegada, e aí voltou tudo lá no Volpi. Aí recomeçou toda a jogada, então perde, não tem... Mas isso aí, pra mim, Edu, eu vou te falar que eu nem acho problema. Faz parte do estilo do Diniz, de repente, de ter a bola e tentar criar de novo e tudo. O que me assusta, 2 lances me assustaram muito ontem. O Pablo, na hora que ele erra o chute, se eu não me engano, ele estaria impedido, né? Mas hoje em dia não tem mais essa, né? O cara tem que tentar concluir a jogada de qualquer jeito e depois deixa na mão do VAR. Mas o Pablo, a hora que o Santos defende, a bola vai no rebote. E o Pablo larga o lance. Ele não tenta ir no rebote de novo. Número 1 que me assustou. Número 2 que me assustou. Um lance que a bola vai pra cima e o Santos vai pegar na pequena área. O Vitor Bueno não continua na jogada. Ele fica olhando. Entendeu? Ele continua andando numa boa. Vai lá, faz uma pressão no Santos. E se ele erra? O São Paulo perdeu uma Libertadores porque o Rogério Ceni largou uma bola no pé do Fernandão. Entendeu? Contra o Internacional no Beira-Rio. Exatamente. Então, assim, vai lá, pressiona. O atacante precisa disso. O atacante precisa contar com o erro do adversário. Mas não, parece que eles estão numa rotação. Eu achava que era só o Pato, mas não é. É todo mundo. Um negócio impressionante. E como a gente abriu um canal pro torcedor hoje, mandar áudios de desabafos. Então, vamos ouvir o primeiro desabafo? Tá na mão do Marcelo Razan. Qual o nome do rapaz, Razan? É o Marcos, de Curitiba, Paraná. Marcos, de Curitiba, no Paraná. Resumiu muito bem o sentimento que o torcedor tem com a atual fase do São Paulo. É uma fase de ilusão. O torcedor do São Paulo está iludido porque tem picos de bons momentos. Quando acha que vai melhorar, cai tudo por água abaixo. Vamos ouvir o Marcos. Salve aí pra galera do GE São Paulo, sempre acompanho o podcast de vocês. E, cara, a revolta é muito grande, porque em um ano São Paulo já teve 4 treinadores. E o time é o mesmo do início do ano. Um time sem alma, um time sem sangue, um time pesado, um time que sofre muitas lesões. E o que deixa mais triste é que nada muda. E o que mais acontece é o São Paulo afastar mais e mais a torcida do próprio time.
O Morumbi ontem foi um retrato e, particularmente, eu decidi não assistir mais jogos do São Paulo nesse ano, porque não dá mais. Abraço. Dá até o Marcos tá até com uma voz embargada ali, né? Contundente, Tá triste. Tá, Ele tá Marcos. cansado. É o Tá que eu cansado. digo. É o que eu digo e repito. O torcedor do São Paulo está machucado. Não tem um dia de paz São Paulino, como a gente tá falando no podcast, eles falam nas redes sociais. Bem contundente a opinião do Marcos. Muito obrigado pela participação, legal mesmo a participação dele. O que ele falou do retrato do Morumbi, até nos números isso está bem refletido. São Paulo teve 4 quedas seguidas de público nos últimos jogos. Teve o jogo contra o Corinthians, o clássico, venceu por 1-0, e desde então foram mais de 30 mil pessoas. Daí para frente, só foi caindo jogo a jogo, independentemente do resultado. Pegou o Avaí, Atlético Mineiro venceu os 2 jogos, foi caindo, os números só caem. Avaí, Atlético Mineiro, Fluminense e Atlético Paranaense. Nos 4 jogos o São Paulo teve queda de público até chegar nos últimos 13 mil nessa derrota para o Atlético Paranaense. Então o retrato que o Marcos está falando está refletido mesmo nos números, ele tem toda a razão. E isso só vai piorando o clima. Apesar de ter pouca gente ali, essas poucas pessoas que estão indo já estão perdendo a paciência com qualquer lance, com qualquer coisa errada que acontece. Vira uma bola de neve. Já vira uma bola de neve. Ontem, a torcida até, no domingo, né, a torcida até foi paciente, mas a hora que estourou o gol ali, não teve como. Teve protesto na frente do Morumbi, que já virou, um torcedor até colocou no Twitter, virou uma missa, porque acabou o jogo, todo jogo agora tem um protesto ali na frente do Morumbi. E ontem, de novo, queria até, a gente vai entrar nesse mérito depois, mas acho que a torcida tá pegando um pouco pesado, principalmente com o Hernanes. O Hernanes tirou o São Paulo de um rebaixamento. E ontem teve xingamentos contra o Hernanes, achei muito pesado. Xingamentos contra o Daniel Alves, a gente vai entrar no tema do Daniel Alves, desculpa já acelerar o processo aqui, como sempre, né, Lê? Mas o Daniel Alves foi hostilizado. Cara, ele chegou em agosto. A torcida, não sei, teve festa, teve tudo pro Daniel Alves. Será que ele já merece ser xingado do jeito que foi? E teve uma cena interessante, vou contar um bastidor aqui. Um dos nossos amigos da imprensa foi fazer depois que tinha acabado o jogo já, foi fazer uma passagem, um VT pra TV no estádio. Passagem é a hora que o repórter aparece Aparece. E aí ele subiu. Reportagem. Ele subiu, até o Thiago Salazar da Gazeta, ele subiu pro campo. E aí, quando ele tava fazendo lá, ele falou, cara, tinha um monte de segurança me olhando e não tava entendendo o que tava acontecendo. Quando ele olhou pra direita, em uma das cadeiras ali do Morumbi, o Daniel Alves estava sentado sozinho, comendo um lanche. Sozinho. Chegou um carro, entrou ali naquele portão do Morumbi e levou ele embora. Mas falou que ele tava quieto, assim, sozinho, alguns seguranças olhando pra ninguém ir lá. E ele comendo um lanche quieto, sozinho. Olhando pro gramado. Olhando pro gramado. E aí, um dos braços direitos, quando teve esses xingamentos ao Daniel Alves, tem um dos braços direitos, a gente que tá no CT, a gente vê, né? Tem um altão, parece o Ibrahimovic, tem um outro, que é o Diogo, se eu não me engano. Ele tava encostado no carro, olhando o protesto e vendo todo mundo xingar o Daniel Alves. Então, assim, o braço direito dele viu ali a hostilização que teve em cima do Daniel Alves. Então, a situação acho que vai ficar muito difícil. A cabeça do Daniel Alves, não sei o que se passa ali, mas é duro. O cara é torcedor e ser xingado pela própria torcida. Ele falou então, isso. Vamos antecipar, porque o podcast, assim como a vida é dinâmico, a gente ia discutir... a gente ia discutir 3 temas, a gente tem feito isso. Aliás, torcedora São Paulina, por favor, deem o feedback. A gente tá procurando blocar o programa aqui. Eu sei que o Leão não gosta. Eu não gosto que bloque. Gosta? Eu achei que você não gostasse. Eu gosto, pô. Então tá liberado. Ele gosta. Então a gente tá tentando trazer sempre 3 temas, né? E um dos temas de hoje era justamente o Daniel Alves. Se é só uma má fase, se é uma má fase, ou é apenas um problema de adaptação ao futebol brasileiro. Eu acho que é uma má fase. Porque eu acho que bom jogador se adapta rapidamente a qualquer tipo de futebol. Ainda mais um craque como ele é. Eu acho que é uma má fase. Eu acho que o jogo dele não está encaixando no do São Paulo. Eu acho que o Fernando Diniz também não está sabendo utilizar o Daniel Alves, mas eu quero ouvir vocês que estão lá no dia a dia. E eu digo aqui a minha opinião. Eu esperava muito, mas muito mais o Daniel Alves no São Paulo, mesmo com o time em baixa. Eu esperava que ele, como o próprio diz, fosse não o salvador da pátria, porque não dá para o São Paulo contratar um lateral direito achando que ele vai ser o salvador da pátria. Mas o próprio Daniel disse que ele vai ajudar a pátria a ser um pouquinho melhor, e ele não está ajudando. O que o Edu falou que ele chegou em agosto e já está sendo xingado, ele comentou isso no Grande Círculo, o programa do Sport TV, no sentido de, o cara que ganhou os troféus que ele ganhou e agora já não serve mais para ninguém em 3 meses.
que é o período talvez mais intenso da carreira dele. Como as coisas são muito rápidas, tanto para o céu quanto para o inferno aqui no Brasil. Vou dar alguns dados, só um dado aqui a respeito do Daniel Alves, do aplicativo SofaScore, que tem, como se fosse, ele faz minutagem de vários quesitos do... Como é que chama? Eles fazem... Não, eu quero o nome que você falou em inglês. SofaScore. Ah, muito bom. E aqui eles citam que o Daniel Alves é o recordista em passes decisivos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São 42 passes decisivos do Daniel Alves. São passes que clareiam jogada, ou de finalização, que gera alguma coisa. Eu acho que ele é justamente esse tipo de jogador, que ajuda, mas não é o cara que vai resolver sozinho. Eu não acho que ele está numa má fase. É difícil a gente fazer análises individuais em meio a um momento coletivo ruim, que você acaba apontando culpas para algumas pessoas. É claro que tem alguns jogadores que estão abaixo. O Hernanes é um deles, não nesse momento. O Hernanes, você tem uma amostragem de uma temporada inteira que não aconteceu. Tecnicamente, Hernanes, muito abaixo do que ele pode jogar. O Hernanes, a impressão que eu tenho é que o São Paulo foi lá, na China, contratou o Zizal com a máscara do Hernanes. Cadê a corneta? A corneta, né? É sério, é triste. Eu fico triste de ver o Hernanes assim. Eu fico triste de verdade, porque o Hernanes é um grande jogador. Sabe, o Hernanes disputou a Copa do Mundo. O Hernanes salvou o São Paulo. E só por ter salvado o São Paulo do rebaixamento, ele não merece nenhum tipo de xingamento. Cobrança sim, xingamento acho que não. Eu também acho. Mas é impressionante a falta de rendimento, o que aconteceu, assim, eu não tenho, para mim não tem explicação, assim, o fato de o Hernanes estar tão mal assim. Não dá nem pra falar que é time, porque aquele time que brigou contra o rebaixamento era pior que esse. Em nomes não tinha tanto cartaz quanto esse time. E ele levou o time nas costas, então não dá pra falar por conta do time. Na minha opinião, sobre Daniel Alves, eu vejo que muitas vezes os jogadores que estão perto dele não conseguem fazer a leitura de jogo que ele quer. Verdade. Ele toca uma bola, ele quer uma tabela, a tabela sai errada. Ele espera uma coisa e recebe outra. Recebe outra. Cara, ele teve Messi do lado. Totti, então... O Henrique Totti, nosso companheiro aqui de Globo e também editor e produtor dos podcasts aqui da casa, ele falou uma coisa ontem que eu não tinha reparado. O Daniel Alves reclama de todos os lances. Isso a gente fala assim, em todo jogo a gente fala. Eu não tinha reparado isso ainda. Ele costuma reclamar com os companheiros. Ele reclama de tudo. Ele bate assim na perna, ele faz um auê. Todo jogo ele é reclamão da turma. Não sei se tem uma impaciência, o que tal. Assim, o momento do São Paulo é realmente desastroso, como disse o Raí. E talvez como ele tá usando a tarja de capitão, também faz parte falar um pouco mais do que os outros, talvez. Mas realmente fica nítido que quando tem algum erro, algum lance que tá envolvendo ele, principalmente diretamente, ele reclama na hora do companheiro. Mas isso aí também é da personalidade de cada um, É normal, é de quem quer acertar. O Edu não é capitão e fala Mike Rádio. Né? Exatamente. Começou tarde hoje a pegação no meu pé. Vamos resumir então aqui. Daniel Alves, o que vocês acham? É uma fase? É uma dificuldade de adaptação? E o que fazer? Vocês acham que, assim como o São Paulo, também vai ficar para o ano que vem para o torcedor poder ver o Daniel Alves de verdade no São Paulo? Eu acredito que é não uma fase dele. Eu não acredito que ele tá numa má fase. Acredito que ele não tá conseguindo mesmo se encaixar nesse time, não tá conseguindo fazer a leitura. Os jogadores não estão fazendo a leitura dele e ele não tá fazendo a leitura dos companheiros. Então eu acredito que é uma mescla aí. Mas uma fase, ele sempre tem muita vontade, ele tem muita determinação ali dentro de campo, ele mostra que ele quer ajudar. E acredito que não seja isso o problema. E acho sim que ele continua no ano que vem, sem problema nenhum. Vamos ouvir agora um torcedor que mandou um recado e tem a ver com o nosso tema de agora, que é Daniel Alves. Qual é o nome dele, Razan? É o Davi de Blumenau, Santa Catarina. Davi de Blumenau, Santa Catarina, o sul do país, invadindo o podcast GE São Paulo. É com você, Leon. Solta o som na caixa. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e de madrugada, é isso, né? Boa sorte para quem for da madrugada. Ô Razan, eu queria que vocês discutissem um pouco aí no podcast, talvez. Eu percebo assim uma certa inconsistência, e não é só com o Fernando Diniz, mas eu percebo com alguns outros técnicos que passaram. Eu não sei, eles fazem escolhas meio sem embasamento, na minha opinião. Vamos lá. O que eu percebi ontem, né? Eu já vinha percebendo nos outros jogos. Daniel Alves na lateral. Todo mundo pedia ele, ok. Ele é o melhor do mundo na lateral, beleza. Ele tá lá na lateral e ele não passa para apoiar o Antony. Ele não, sendo que a maioria
das boas jogadas que aconteceram com o Fernando Diniz foram pela direita, na dobradinha do Antony com o Igor Vinícius, até mesmo... Ô Davi, eu sei, eu quero até te interromper aqui, porque eu quero agradecer para não parecer mal educado. Eu não lembrava que você tinha usado a abertura do programa Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite. Muito bacana a sua atenção. Obrigado pelo reconhecimento aí do nosso bordão aqui, que foi criado em conjunto. E vamos ouvir mais um pouquinho o que você tem para falar. Até mesmo com o próprio Igor Vinícius, o Igor Gomes também, o Juan Fran. E um técnico que está todos os dias ali treinando, será que ele não percebeu que o Antony está isolado e não tinha dobradinha? E grandes jogadas saíram com essas dobradinhas ali pela direita, gol do Igor Gomes, dois gols do Igor Gomes com jogada do Antony, com apoio do Igor Vinícius. Enfim, se o Daniel Alves durante o jogo quer ir para o meio, por que ele não colocou o Igor Vinícius ontem na ponta para ajudar nessa dobradinha e trouxe o Daniel Alves para o meio, ao invés de botar o Sara, né? Eu acho que ele é um bom jogador, o Sara também, mas ontem ele não conseguiu apoiar em nada, não ajudou em nada, né? Então, quando eu falo em consistência dos outros técnicos, o Cuca fazia a mesma coisa também. Igor Gomes fez boas partidas, a final do Paulista, semifinal, e daí foi para a reserva. Agora com o Diniz, o Igor Vinícius, a mesma situação, fez boas partidas e ele vai para a reserva e fica lá. Tá aí o Davi, o seu desabafo, mostrando que o São Paulo é um time nacional, terceira maior torcida do Brasil. Do Oiapoque ao Chuí tem torcedor São Paulino e do Oiapoque ao Chuí tem quem escute o GE São Paulo, não é, Razan? É isso, muito obrigado pro Davi também pela participação e ele faz uma observação pertinente. Contra o Fluminense isso ficou muito nítido para mim em relação ao Antony. Vários lances, ele ia para cima contra 2, 3 na marcação do Fluminense, ninguém chegava para acompanhar e aí ou ele voltava a jogada para trás ou ele era desarmado. Então, parecia até aquele lance do Denilson que ficou marcado na Copa do Mundo de 2002, os turcos correndo atrás do Denilson, tinha lance 4, 5 caras contra ele. Então, só que, obviamente, o Denilson fez a jogada e ali estava ganhando, era outra situação. Mas no caso do Antony, era ele sozinho contra 3 e não acontecia nada, porque não dá para ele ganhar de 3 sozinho. Então tá faltando mesmo essa parceira pelo lado Falando direito. do Denilson, vamos tentar a sorte aqui. Denilson, se quiser vir participar do nosso podcast GE São Paulo, pode vir, tá convidado. Tá espaço aberto aí pro Denilson Show. Que isso, seria uma honra. Edu, o que você tem a falar? Olha a honra que eu vou te dar, cara. Vamos lá. Eu sei que eu cheguei meio cabisbaixo na redação hoje. Você Hoje tentou me dar um abraço, eu não desviei. passou não foi... direto, mas Não, tudo mas não bem. foi por isso. É porque tem dia que a gente não tá bem, mas a gente tem que levantar a cabeça e seguir adiante, que tem muita gente... Eu digo sempre isso. É a escala de privilégios. Se você olhar pra cima, vai ter muita gente melhor que você, mas se você olhar pra baixo, vai ter muita gente pior. Então a gente tem que saber que a gente tem privilégios aí na vida. Edu, Razan até derrubou o microfone, tamanha emoção. Edu, você vai encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro tópico. Daniel Alves, a palavra é tua. Sobre Daniel Alves? O bloco é Daniel Alves. Eu tento ajudar. Ô, Leão, eu tento ajudar. É porque ele falou... Daniel Alves. Eu fiquei na dúvida aqui, cara, porque foi tanta emoção que você falou. Não, é Rogério Ceni. Eu acho que Palinha. tem mais 6 jogos só no São Paulo, do São Paulo no Brasileirão. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco... É assim, pedir paciência pro torcedor do São Paulo não dá, né? Não é quase... Não aguenta mais. Não aguenta mais. Ele precisa ter uma pré-temporada com o time. Ele chegou com... Também não é muito desculpa, mas ele passou quanto tempo na Europa jogando com jogadores... A vida inteira. A vida inteira, com jogadores ágeis, com jogadores que têm uma mentalidade diferente, com um toque mais aguçado. Então ele tá chegando no Brasil, é tudo... Pode soltar a corneta, eu já tô corneta mesmo. E aí ele tem que se adaptar a isso, tem que se adaptar ao jogo mais lento. Ele já falou dos gramados, ele já falou da logística. Tem um monte de coisa que ele vai precisar se adaptar. Tem 3 anos de contrato. Agora, se ele vai permanecer nesses 3 anos de contrato, é uma outra história. Mas eu acho que a gente tinha que analisar ele mesmo numa temporada inteira. Ano que vem, com uma pré-temporada, com todo mundo entrosado ali... Eu ainda acho que ele pode render sim, e acho exagerada essa cobrança em cima dele, a torcida xingar o Daniel Alves. O cara falou, eu sou São Paulino, tô vindo, ele recusou propostas da Europa pra vir pra cá, a torcida recebe no aeroporto, a torcida vai no Morumbi, coloca 50 mil pessoas, em menos de 4 meses o cara já tá sendo xingado. Eu achei um absurdo aquilo lá ontem. Essa esquizofrenia por resultado e tudo na hora, pra ontem, pra já, pra agora, que as pessoas têm não só no futebol, mas é reflexo, e daí... Acontece isso com um dos caras que... o cara que tem mais títulos na história do futebol não serve mais em 3 meses. Esse é o efeito da fila que um time como São Paulo, gigante,
ocasiona num jogador como o Daniel Alves, que não está acostumado com o nosso contexto daqui. Mas eu também achei um absurdo xingar o Daniel Alves depois de 3 meses aqui, 2, 3 meses no São Paulo. E ele não é o cara que tá afundando o time, assim, você pegar os jogos do São Paulo, nossa, o Daniel Alves perdeu a bola, que saiu o gol. Tudo bem, fez a falta que originou o primeiro gol do Fluminense. Uma falta discutível também, a gente pode discutir, mas pera lá. É um cara, sim, que ajuda o time e vai ajudar com certeza. E assim, só um detalhe. Só uma coisinha. Só uma coisinha importante. Eram 80 pessoas só que estavam ali, gritando contra o Daniel Alves. Não dá pra falar que é a torcida do São Paulo. A torcida, 80 são vários no máximo. membros de organizada, a gente pode falar isso. Então assim, o torcedor São Paulino talvez tenha uma outra visão. Aqueles 80 que estavam ali erraram, na minha opinião. Acho que vale a ressalva. Tanto tem outra visão, como nessa segunda-feira ficou bem claro que parte da torcida discorda do xingamento pro Hernanes. Tivemos várias manifestações de apoio, gratidão, lembrando que o Hernanes salvou o time do rebaixamento de 2017, como o Leandroca citou, falando que ele é ídolo, participou de títulos do brasileiro no tricampeonato, 2 ali ele participou. Então, a torcida reconhece o que o Hernanes é pro clube, o tamanho dele, enfim, a história dele. Uma coisa você cobrar, uma coisa você perceber, e todo mundo percebe que ele não tá bem, e ele mesmo com certeza sabe disso, outra coisa você passar pra ofensa. A vida é assim, Razan. Xingamento não justifica, concordo com vocês. Nenhum xingamento justifica pra ninguém. Mas normalmente, em qualquer coisa, num relacionamento, numa relação de pai e filho, numa relação de amizade, você bate mais duro em quem você mais gosta. Infelizmente é assim, a vida é assim. Você acaba tendo mais liberdade com quem você mais gosta pra falar o que você tá sentindo, e eu acho que foi isso. Não é que a torcida não quer o Hernanes, não quer o Daniel Alves. Acho que a torcida tá machucada. Ela vai em cima do ídolo, ela vai em cima de quem aguenta mais crítica. E vamos agora falar de outro que merece ser criticado e está merecendo ser criticado, Fernando Diniz. Segundo tópico de debate aqui, Fernando Diniz está na Berlinda ou não está? Razan e Edu, o microfone é de vocês. Só antes de entrar com tudo no Fernando Diniz, porque ele levanta a voz, ele faz a gente, né? Ele coloca aquele clima assim, meu Deus do céu. Clima bélico. Ele faz todo aquele clima. É que ninguém tá vendo aqui, não tem. Em breve nós vamos batalhar isso aí, o Leão tá batalhando. Vai batalhar essa manchete? Os bastidores da TV Globo, batalhando para fazer um podcast ao vivo e com imagem. Vocês precisam ver o balé das mãos do Razan. O balé das mãos do Razan é uma... Sabe, pra quem mora em São Paulo, tem o show das águas no Ibirapuera, é o show das mãos do Razan. Mas daí ele vai... Mas você... Muito bom. Mas você já pode ver nos boletins do Globoesporte.com, o Razan mexe com as mãos, ele gosta de articular, é uma pessoa articulada, né? Ela tem 3 metros de dedo. Então... Eles gostam de ficar analisando a vida dos outros. Sobre o protesto, o São Paulino tá meio metralhadora giratória, assim, né? Não tá atirando pra qualquer lado. Quem vê na frente... É porque tem sido muito campeão, Razan, aí os caras não sabem o que fazer. Nos protestos sobra pra todo mundo. Pode ver, nos últimos protestos, teve esse de domingo que o Edu cobriu, já teve vários outros que eu estive também, na porta, sempre ali na porta do Morumbi, como o Edu falou, hora marcada, parece pós-jogo, mas sobra pra todo mundo e às vezes até alguns que não tem muito a ver, tá sobrando. Então tem que filtrar esse protesto. Voltando pro Fernando Diniz, se tá na Berlinda ou não, a informação que a gente tem do clube é de que não. Tanto publicamente, foi o que o Raí falou na entrevista ali na zona mista na saída do Morumbi, e no bastidor a informação é a mesma, o Fernando Diniz está mantido, não tem nenhuma possibilidade de cair, de demissão, nada nesse sentido, nem perto disso nesse momento. Agora, para 2020 a gente não sabe o que vai acontecer, porque faltam 6 jogos, o objetivo do São Paulo era chegar entre os 3, quando ainda estava o Cuca, não vai conseguir. Talvez consiga para quarto, não sabemos. O Grêmio tá voando, hein? O Grêmio decidiu os últimos 2 jogos nos primeiros minutos. E o Grêmio passou o São Paulo depois dessas 2 derrotas. Agora o São Paulino tem 2 saídas. Ou torcer pro Flamengo ganhar o do River na final da Libertadores e aí vai abrir mais uma vaga direta. Vira um G8, né? Ou rezar para esse time voltar a jogar futebol, torcer para conseguir passar o Grêmio. O que eu acho difícil, não pela diferença de time, pelo futebol que cada um tá apresentando. O Grêmio tá mais entrosado, tem mais tempo, tá querendo dar uma resposta pro seu torcedor depois de ter caído da própria Libertadores e vai brigar muito por essa 4ª vaga. O Razan deu sem saber, e é isso o bom do cara que tem a habilidade da comunicação, né? Ele deixou um gancho perfeito pro próximo tema, mas eu não posso passar por cima do Edu. O Edu tem que dar a opinião dele sobre o assunto Fernando Diniz. Fernando Diniz, vamos lá. Fernando Diniz é uma coisa, eu acho que precisa ser estudada. Por quê? Pelo Fluminense, ele passou pelo Fluminense, todo mundo falava, não, o Fernando Diniz é revolucionário, o Fernando Diniz vem com um futebol ofensivo, um futebol de toque de bola. Na verdade, primeiro lá no Atlético Paranaense, né? Com tudo isso, não conseguiu bons resultados.
Depois foi pro Fluminense, a mesma história, e ele não consegue engrenar nunca. É muito difícil ele engrenar. Somando os jogos dele pelo Brasileirão, por Atlético Paranaense e Fluminense, ele teve só 5 vitórias. É muito pouco. Então, assim, a gente tem que começar a ver agora até que ponto o Fernando Diniz realmente é esse revolucionário. A gente vê agora aí Jorge Jesus, o Sampaoli, que fazem um trabalho de posse de bola, que fazem um trabalho de Ele tá futebol demais vertical. hoje, ele não para. Hoje, só Peraí que eu vou aqui, ligar ó. pro Tadeu Schmidt pra você pedir uma musiquinha no Fantástico. Já foram Terceira 3 coisa. já. E, então acho que a gente tem que começar a rever um pouco. Eu sei que tem alguns adoradores de Fernando Diniz, por onde você passa tem alguns, mas eu já tô começando a rever isso. Provavelmente nenhum que ele treinou, né? Nenhum É, torcedor não. do time que ele treinou. Tem um aqui Não, na os do Rede Fluminense, Globo, pelo né? que eu ouço dizer, falam bem dele. Tem um na Rede Globo, o Vitor Pozella, é um adorador de Diniz há muito tempo já, e ele defende. Só Felipe que... Diniz também, que não é filho, mas o poderia Felipe, ser da família. Felipe Diniz também gosta muito do Diniz. E eu já tô começando a rever esses conceitos sobre o Diniz, que acho que não... Ele tem material humano, era tudo que ele pedia? Cadê o resultado? O resultado não veio. Eu não sei não se o São Paulo não muda. Eu gostei do começo de trabalho dele, achei mais consistente, mas... A zaga, você Começou. viu o Arboleda e o Bruno Alves como estão caindo? Pois é, Estão eu achei ficando isso mal. O no Arboleda lance do muito segundo gol péssimo. no lance do segundo gol do Fluminense, a dificuldade do Bruno Alves pra chegar na bola, e ele não é daquele jeito. Bola O Arboleda- aérea. O Bruno Alves toma o drible da vaca do Caio Henrique e fica pra trás no Não lance de consegue, contra-ataque. É porque eu acho que naturalmente os defensores ficam mais expostos com essa ideia de jogo, né? Que faz o time querer jogar desde a saída de bola. E eles aí gastam mais energia, eles cansam mais rápido. toda hora vai ficar no mano a mano e aí o time fica mais exposto. No Fluminense acontecia muito isso. O São Paulo tem uma defesa melhor, muito, tanto que é a melhor do campeonato, né? Ainda é a melhor, Eduardo Rodrigues? Ainda é a melhor. Ainda é a melhor, com menos gols 23 sofridos. gols, o Palmeiras tem 24. Mas, realmente, o Arboleda, que até o jogo contra o Palmeiras era visto como um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, no jogo contra o Palmeiras, contra o Fluminense de novo, fez 2 péssimas partidas. É impressionante também como Contra o Atlético como ele essa deu- má fase coletiva tá contaminando até o melhor setor, que era a defesa. Agora, no último jogo, o Volpi, que era uma das unanimidades, acho que ainda é praticamente uma unanimidade entre a torcida do São Paulo, acabou falhando também. São Paulo, quinto colocado do Campeonato Brasileiro, 52 pontos, 4 atrás do Grêmio, que é o primeiro a compor o G4 ali, né? Que tem mais Santos, Palmeiras e Flamengo praticamente campeão. A pergunta, terceiro tema, terceiro debate, terceiro bloco. O São Paulo merece ir para a Libertadores ou precisa de um choque de realidade para, enfim, ter uma temporada boa ano que vem? Eu ouvi muitos torcedores falando o seguinte: se for pra passar vergonha, que passe aqui dentro do Brasil mesmo. Não precisa ir pra fora, não precisa ir pra Libertadores pra passar Não vergonha precisa de novo. internacionalizar a vergonha, não né? precisa internacional a vergonha. E eu acho que vai ser muito difícil. Eu tô aqui com os últimos 6 jogos que o São Paulo tem. Por favor, a agenda do São Paulo agora no ar com o Eduardo Rodrigues. Dos 6 jogos, 4 são fora de casa. A situação é muito difícil. Próximo jogo, Santos, terceiro colocado, na Vila Belmiro. Chance enorme de derrota. Próximo, Ceará, no Castelão. Chance enorme de empate ou derrota. Vasco, Morumbi. Chance enorme de mais um tropeço dentro de casa. Grêmio, na Arena do Grêmio. Derrota. E fecha... Não, tem Inter no Morumbi. Pode ser que ganhe. E fecha com CSA lá no Rei Pelé, em Alagoas. Se não ganhar, nem volta pra 2020. Você viu a bipolaridade dessa pessoa que apresenta o programa, né? Por que a bipolaridade? Porque o Fera, esta mesma pessoa que está falando isso aí, que você está ouvindo no episódio 20, talvez você nunca tenha ouvido no podcast, bem-vindo ao podcast, esse é o podcast GE São Paulo. Esta mesma pessoa que acabou de dizer esta frase aí, disse isso em outra edição do programa. Ninguém me perguntou, mas eu vou falar. E eu vou falar com precisão e com ousadia, como eu gosto do Razan. O São Paulo vai ser campeão paulista ano que vem. Ô, louco! A minha reação só poderia ser essa. Ô, louco! Ô, louco! Tá, agora, obrigado. Eu Obrigado! É a bipolaridade em pessoa. A Polícia Federal fez uma perícia, é a minha voz mesmo. E eu Foi tenho, confirmado. eu tenho uma coisa a dizer pra vocês aqui. Tem uma coisa pra dizer pra vocês. Ilusão, substantivo feminino. Erro de percepção ou de entendimento. Engano dos sentidos ou da mente. Interpretação errônea. Eu errei. Retiro o que eu disse. Retiro. Falei num momento de empolgação aqui. Eu escuto muitos torcedores são paulinos. Eu tenho muitos amigos são paulinos. Né? Tenho pessoas da minha família que torcem pelo São Paulo. Então eu escuto, acabo me envolvendo,
né? Talvez eu me envolvendo até um pouco demais. E eu achei realmente que o São Paulo tinha acertado o prumo e que ia fazer um bom fim de temporada, mas o São Paulo, infelizmente para os torcedores do São Paulo, tá um time totalmente bipolar, tá um time totalmente na montanha-russa. A gente não sabe o que vai ser do São Paulo, então não dá para eu me comprometer aqui. Eu peço desculpas, estou retirando esse áudio e dizendo que eu vivi uma ilusão aqui. Olha Podemos aí. seguir com o programa. Muito Aproveitando. bem. Parabéns pela sua aproveitando. humildade. O Leão ameaçou palmas e vocês não bateram palma. Vamos bater palma aqui, então. Merece. Muito obrigado. Tema final do programa, continuando. Libertadores. Merece ir ou merece um choque de realidade? Vamos ouvir mais uns torcedores, que esse negócio de desabafo do torcedor foi bacana. Muito boa ideia do Edu e do Razan e do Edu. Eles, eu não sei quem é quem mais, assim, cara. Vocês já viraram uma coisa só. É muito bacana isso. É muito legal. É uma torcedora Quem que é agora? É uma né? torcedora. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a Simone Moreno, eu falo de São Bernardo do Campo, sou São Paulina, sofredora, me sentindo uma corintiana, né? E, assim, eu acho que o São Paulo não merece ir para Libertadores, jogando como tá, se posicionando como tá, né? Acho que não merece, tem que aprender um pouquinho para poder saber o que é um campeonato de peso, né? Eu acho que, na minha opinião, não merece. Aí dá pra sentir a tristeza na voz dela, né? A torcedora tá bem triste, bem abalada aí com o São Paulo. E eu concordo com ela. Eu acho que talvez uma vaga, embora seja muito difícil, eu acho que o São Paulo ficar fora da Libertadores, porque o Atlético Paranaense não deve sair ali do G6, é um time muito consistente, atual campeão da Copa do Brasil, o que abre mais uma vaga. E o Flamengo tem muita chance de ser campeão da Libertadores, pode abrir mais uma vaga. Então é difícil o São Paulo. São Paulo precisa errar muito ainda para ficar fora até da pré-Libertadores, né? Da chamada pré-Libertadores, que já é Libertadores, já conta, né? Lembrando isso, não existe pré-Libertadores, é Libertadores. É só uma fase prévia antes da Fase de grupos. Da fase de grupos. Mas eu acho que o São Paulo mereceria um choque de realidade, porque a vaga na Libertadores, para mim, seria um prêmio à incompetência do time durante a temporada toda. É muito difícil não ir, né? Tô olhando aqui a tabela, 52 pontos o São Paulo, 50 o Atlético Paranaense, que já está classificado, está em sexto, o Inter tem 49 em sétimo, e o Corinthians também com 49 em oitavo. Ou seja, teria que dar muita coisa errada pro São Paulo nesses últimos 6 jogos. Não está descartado, mas eu acho muito difícil também, concordo. E acho que o São Paulo, não é que não sei se mereceu ou não mereceu, eu acho difícil dizer se merece ou não. Eu acho que vai acabar indo. Vai se classificar, mas dificilmente para a vaga direta. Também não acredito que esse São Paulo vai ter força para chegar no G4, para passar do Grêmio, que o Grêmio está numa viagem alta, o São Paulo está caindo pelas tabelas aí, por tudo que é lado, perdendo jogos que não poderia perder em casa. Então, questão de merecimento, eu não sei se merece ou não. A temporada é muito ruim de todos os pontos de vista. A única coisa que o São Paulino pode comemorar é ter chegado numa final, que não acontecia há bastante tempo também. No Campeonato Paulista acabou perdendo para o Corinthians, mas fora isso, é para esquecer mais um ano de fracasso, de vexame, como queira você chamar, de coleção de pancada internacional, que era algo que o São Paulo sempre foi referência, e já tomou pancada de Defensa e Justiça em Sul-Americana, agora do Talheres na Libertadores, times que são infinitamente piores ou menores, se você quiser comparar a grandeza. Então o São Paulino quer passar uma borracha mais uma vez no ano de 2019 para pensar e quem sabe 2020 ter alguma coisa melhor, porque a fila continua, são 7 anos. O São Paulino tá usando sem aquelas títulos. borrachas de Itu, sabe? Quando você vai quando Aquela é criança, grandona? vai passear em Itu, aquelas borrachas grandes assim, aquela lá que você tá usando. Porque todo ano tem que pagar alguma coisa. Eu acho que seria uma catástrofe tremenda o São Paulo ficar fora da Libertadores. Pelo investimento que fez, Pato, Tietê, Raniel, Daniel Alves, Hernanes, é uma monstruosidade. Pablo, Vitor Bueno, o Juanfran. Volpe. Assim, é uma catástrofe se não se classificar. E ano que vem tem mais conta pra chegar. Pode ter que comprar o Volpe, pode ter que comprar Igor Vinícius. O Volpe até agora em dezembro tem que tomar a decisão. Exatamente. No caso do Pato e do Daniel Alves, os contratos aumentam os valores. Se você não classificar para a Libertadores, você perde uma baita de uma grana que está fazendo falta agora. Por isso o clube fechou num déficit de 76 milhões, porque caiu muito rápido na Libertadores. Projetava chegar nas quartas
se eu não estou enganado, no orçamento. E a queda precoce na Copa do Brasil também influenciou no caixa do São Paulo. Então tudo isso afeta na finança. Não vai ter cota de TV da Libertadores se não se classificar, não vai ter renda, porque a renda da Libertadores é alta. É assim, se não se classificar, o São Paulo, eu temo por coisas muito ruins pro São Paulo em 2020. Vai ter que vender gente que não poderia, que não gostaria de Já vender. vai ter que vender agora de qualquer maneira. Vai ser uma crise tremenda 2020, seria mais um ano obscuro do São Paulo, sem dúvida alguma. E só pra falar uma coisa que eu acho que o São Paulino pode comemorar esse ano, a única coisa talvez foi a descoberta de Igor Gomes. Muito bem. Aí, ó. Tá vendo? Deixo aqui o meu. Eu falei a minha outro opinião. dia aqui isso, aí fui criticado, mas é isso aí, eu tô acostumado a ser vidraça. Eu não tava aqui. Só se foi Marcelo Razan. Razan, agenda do São Paulo, próximo jogo Santos, 17 horas do sábado, na Vila Belmiro. Aí teremos podcast na semana que vem para falar desse clássico e para falar também das turbulências da semana, né? Fernando Diniz na Berlinda, jogadores criticados pela torcida, mas quem tem de desfalque, qual que é a projeção de time para o São Paulo contra o Santos na Vila Belmiro? O São Paulo não terá Antony e Valse. Eu falei Razan, mas esse é o Edu, tá? Sou eu. Mas o Razan que estará lá na Vila Belmiro, sabadão. Toque de bola. Toque de bola. Então, Antony e Valse vão estar com a seleção olímpica. O Antony ontem até forçou o terceiro cartão amarelo. Aliás, é importante explicar isso, porque muito torcedor falou, pô, olha o cartão que o Antony tomou no final do jogo. mas Claramente foi forçado. Totalmente, foi uma... Acho que ele reclamou né? com o árbitro. Né? Era só pra tomar um amarelinho. Se eu fosse jogador e fosse tentar forçar cartão, certeza que eu ia tomar o vermelho. ia dar uma voadora no juiz, falar, pô, me dá Não, cartão. agressão nunca, porque eu sou um cara da paz, mas eu ia perder o tom na palavra. Você perde o tom na palavra? Nossa, quase nem dá pra perceber. E aí o time estará completo. O Daniel Alves temia não jogar contra o Santos na convocação da seleção, só que o Tite resolveu chamar só jogadores que jogam fora do país. Não chamou ninguém aqui do Brasil. Então Daniel Alves confirmado. E aí, jogo duríssimo pro São Paulo, né? Time praticamente completo, só o Antony. Eu apostaria ali que o Pato pode ganhar uma chance ali no lado direito do campo. Vamos ver o Pato, que não tá rendendo praticamente nada com o Fernando Diniz. Ele entrou... Ele vai estar acordado, tá? Agora, acho que você também vai pedir música no Fantástico. Eles estão disputando. E o Pato entrou no jogo de domingo, não fez nada de novo, e deve ganhar essa chance aí no lugar, na vaga do Antony. É minha aposta, não é informação, hein? Já emenda suas considerações finais e o seu até logo aí. Olha, eu queria dizer que esse foi um dos podcasts com debate mais alto nível que a gente fez aqui. De verdade, foi muito bom. Gostei demais, a gente bateu duro, bateu firme, como diz o Leandroca, e é sempre maravilhoso toda segunda estar aqui com vocês. Um beijo na alma e um abraço no coração. Nossa, que puxa-saco. Ele inverteu. Mas pra mudar o bordão, né? Eu sou meio disléxico. Além de puxa-saco, ele pegou o bordão do apresentador. Errado ainda. É tudo errado. Razan, suas considerações finais, obrigado pela participação. E, cara, eu adorei esse negócio do balé das mãos, cara. Muito legal, achei bem bacana. Nós vamos fazer isso ao vivo um dia com câmera aqui. O pessoal vai ficar empolgadíssimo com o seu balé das mãos. Muito obrigado pelos elogios. Um abraço, Leandroca, Edu e Leão. Tá aí, Marcelo Razan, o maior feed de notícias do Brasil. Ficamos por aqui com o GE São Paulo número 20. No comando das picapes aqui, o nosso queridíssimo Leon. Estávamos com saudade dele. É verdade, não é mentira. A gente brinca, mas a gente tem saudade. A gente só brinca com quem a gente gosta. Tá aí, soquinho. Muito bom, obrigado Razan, obrigado Edu. E se você quiser escutar os podcasts GE São Paulo, vai em globesport.com/podcasts, nas plataformas do Google, da Apple, Pocket Cast e Spotify. Ficamos por aqui, até a semana que vem. Sábado tem São Paulo e Santos e São Paulo, Vila Belmiro, 17 horas, transmissão exclusiva do Premier. Fique ligado no globesport.com e um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.